trabalho da nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe agora e sempre. Vou ler uma página do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Vinha de Luz, lição 24. No reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Palavras de Paulo, está em Romanos, capítulo 14, versículo 19. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é valorosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões no mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atender às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sobre a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, aos desequilíbrios de força em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Que possamos, aproveitar aí essa lição, e vamos fazer agora a prece inicial e em seguida passar a palavra para o orador Romilson. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos lares com nossos familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para o amigo Romilson. Obrigado, Altamir. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Curiosamente, na primeira palestra do Ano Novo, nós vamos começar pelo primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada é por acaso. Então tem como título Não Vim Destruir a Lei. Mas antes eu quero apenas fazer uma colocação, porque desde quando nós começamos a transmitir online e fazer as gravações, nós passamos a fazer as palestras sentado. Então, às vezes, quem está nos vendo aí pela primeira vez pode achar estranho, mas por quê? Porque é exatamente a função da filmagem. Se o orador fica em pé, muitas vezes ele se locomove, mexe muito, e acaba prejudicando. Então, sentado aqui não tem como a gente ficar para um lado para o outro, a gente tem que ficar quietinho aqui. Então, esse é o primeiro motivo da gente estar fazendo as palestras todas as quartas e domingo, geralmente sentado aqui, até para facilitar também a leitura dos materiais, ok?
Mas no futuro próximo, com certeza, a gente volta também a falar em pé, como sempre fizemos. Bom, então o tema da noite de hoje, da manhã de hoje, perdão, a gente fala muito à noite, né? A gente acaba confundindo, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa de um ensino de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, esse ensino de Jesus, essa fala de Jesus, é bastante interessante, porque ela guarda a relação não só com aqueles tempos, da época dele, mas que guarda a relação com toda a posteridade. Então, ele deixa bem claro que a lei de Deus tem que ser cumprida por todos os habitantes do planeta Terra. Por isso que ele coloca, né? Até o último iota e um único ponto. Então, se ela não for cumprida em plenitude, a humanidade não passará. Isso quer nos dizer no sentido de que a gente não terá dias melhores enquanto a gente não vivenciar de fato a lei de Deus. Mas vamos entender primeiro que seja lei. Se a gente buscar uma definição simples no dicionário, nós vamos encontrar que lei é um conjunto de regras que é estabelecido por legisladores, todas as épocas da humanidade, ou por algum soberano que resolve implementá-las, e o povo tem que obedecer aquele conjunto de regras sob pena de sofrer as consequências disso. Então, isso é um conjunto de leis que rege a humanidade desde quando ela se aglutinou em núcleos de sociedade, né? E nós temos leis muito antigas, leis que vêm lá da época dos antigos profetas, como Fourier, Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto. Então, todos esses legisladores da antiguidade nos trouxeram um conjunto de leis. Inclusive, Plutarco, um filósofo grego, escritor da antiguidade, dizia que os mais remotos legisladores da Grécia Antiga, como Triptólogo, Zaleuco, Minos, Radamante, Licurgo, Carão da Solon, todos esses gregos eram legisladores e eles fundamentaram as suas leis na crença da imortalidade da alma, que deriva de quê? Da recompensa para aqueles que forem bons e do castigo para aqueles que forem maus. Eu sempre digo isso. Por isso as leis gregas, elas são bastante rigorosas. Por quê? Os gregos, na realidade, eles puniam um ser mortal, puniam um espírito e não o corpo físico. Então, a nossa lei, que é originária da lei romana, né? Originária da lei latina, da lei romana e, consequentemente, das leis gregas. Então, é por isso que os gregos condenavam apenas assim, que a gente acha absurdo. E até hoje, no Código Processual Penal, no Brasil, por exemplo, quem é condenado aí além de 30 anos fica, na realidade, preso. Mas apenas assim, a gente vê, né? Recentemente, aí, um político aí foi condenado aí a 200 anos, 300 anos. A gente acha engraçado, né? Porque a gente fala assim, não vai viver tudo isso? Por que essa pena? Mas a nossa lei, volto a dizer, é originária da lei latina, da lei grega, da lei romana e posteriormente anteriormente da lei grega. Então os gregos condenavam o espírito, e fica condenado é o espírito, por aquele tempo que for a penalidade. Então é bastante interessante esse sentido. Mas nós temos leis muito antigas. Por exemplo, se nós pegarmos o Levítico, que é o código de leis que Moisés instituiu para o povo hebreu, nós vamos achar absurdo, porque há coisas lá extremamente severas. E nós temos praticamente certeza de que Moisés se inspirou bastante no código de leis antigo, anterior a ele, cerca de 100 a 200 anos antes, que é o chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da antiga Babilônia. A Babilônia, gente, hoje é o local que nós conhecemos, o país que nós conhecemos como Iraque. Então, esse rei da Babilônia antiga, chamado Hammurabi, ele estabeleceu um código de leis que tem 282 artigos de fé. Tive curiosidade, hoje nós temos a facilidade disso, né? De abrir na internet, há um tempo atrás, e li todo o código de Hammurabi. E achei bastante coincidência de algumas leis lá com a lei do Levítico de Moisés. Então parece que Moisés até se baseou em algumas coisas que estão no código de Hammurabi. Mas tem coisas também pertinentes até aos dias atuais. É bastante interessante isso, né? Então nós vemos lá no código de Hammurabi, por exemplo, que todos os presos que foram condenados, eles tinham que ser condenados também à morte. Então o robô é condenado à morte. Acredito que naquela época não tinha superlotação dos presídios, né? Porque qualquer ladrão simples já era condenado à morte. Então não tinha, com certeza,
do que nós vemos hoje em dia, que é um erro, a gente sabe disso, mas era a lei extremamente severa daquela época. Se alguém fosse surpreendido em adultério, por exemplo, segundo o Código Hammurabi, o adúltero e a adúltera eram amarrados e julgados no rio, ou morriam afogados. É uma barbaridade isso. Porém, tinha um atenuante. Se o marido perdoasse, e aí nós vemos que o perdão é mais antigo até do que Moisés, se o marido, mais antigo que Jesus, melhor dizendo, se o marido perdoasse a esposa adúltera, os dois não eram condenados à morte, não eram julgados no rio. Então tinha esses atenuantes. Mas tinha coisas assim: se alguém roubasse um boi seu, da sua propriedade, você tinha direito a tomar todos os bois dele. Então tinha coisa bastante severa. Se um construtor, eu fico imaginando os engenheiros civis daquela época, né? Hoje é engenheiro civil. Se o construtor daquela época construísse alguma coisa, e uma casa, por exemplo, aquela casa desabasse e matasse o filho do proprietário, o filho do construtor tinha que ser condenado à morte. Então imagina só, acho que havia muita dificuldade de alguém ser construtor, né? O pessoal ficava meio preocupado como erigia, edificar alguma coisa. Então tinha códigos dessa natureza. E nós vemos no Levítico, que eu fiz até na época uma comparação mais ou menos, né, do Levítico, lendo o Código de Hammurabi, nós vemos que algumas leis parece que Moisés copiou de lá, né? Porque a gente acha assim, mas era natural. Por quê? Na época de Moisés, as leis que ele estabeleceu eram para um povo, como ele mesmo dizia, de cabeça dura. Era o povo hebreu, né? Originário lá dos sumérios, dos semitas, povo caldeu, o povo hebreu. Então eram pessoas que tinham um atraso intelectual e moral muito grande. As leis não poderiam apresentar, como nós vamos ver daqui a pouco, um Deus que fosse um Deus, como Jesus nos trouxe, de amor e bondade. Tinha que ser um Deus severo. As pessoas tinham que temê-lo, porque eram saídos da semi-barbárie. Eram pessoas que acabaram de sair da barbárie e ainda não tinham o entendimento necessário para compreender a suavidade das leis divinas que Jesus trouxe depois, 1.700 anos, 1.600 anos, segundo alguns autores, depois da lei de Moisés. Então esse código de Hammurabi, que foi encontrado no início do século passado, em 1900 e pouco, numa expedição francesa, hoje no lugar que nós conhecemos como Irã, na cidade de Susa, lá foi gravado, né, de uma forma cuneiforme, que é em forma de cunha, numa pedra chamada de olito, uma pedra até resistente, dura, e há várias pedras dessas que foram depois posteriormente encontradas. Mas vocês imaginam a dificuldade, né, de 3.700 anos atrás, gravar aquilo ali numa pedra razoavelmente dura, todos esses 282 artigos. E esse rei, ele viveu cerca de um século XVIII antes de Jesus. Então ele é anterior a Moisés, esse soberano da Babilônia. E depois ele ampliou o seu império, e consequentemente as leis também foram absorvidas por toda a Mesopotâmia. A Babilônia fazia parte da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre dois rios, porque realmente a região da Mesopotâmia fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates, né? Costumo brincar dizendo que o Espiritismo também é história, né? Porque é sempre bom a gente conhecer um pouco do passado. Bom, e aí depois nós tivemos, né, a primeira grande revelação a nós, a humanidade, Moisés, que segundo alguns autores 1.500, outros 1.600 anos. Eu costumo também sempre brincar dizendo, ninguém conheceu a certidão de nascimento de Moisés, não tinha, a gente não sabe na realidade quando, mas é mais ou menos por aí. E aconteceu que Moisés foi aquele primeiro que trouxe um código de ética comportamental baseado num Deus único, porque o povo antes de Moisés era um povo idólatra, eles tinham vários deuses, acreditavam em vários deuses, né, originários do paganismo. Isso nós fomos ver na Grécia Antiga também, tinham vários deuses, Zeus, o seu irmão Poseidon, que brigou com Zeus pelo poder do universo, e aí Zeus condenou Poseidon a viver no fundo dos oceanos, por isso ele é chamado hoje ainda o Deus dos sete mares. Então tinha a deusa Hera, Afrodite, Atenas, Apolo, uma série de deuses romanos mais ou menos parecidos. Aliás, curioso, o deus dos romanos antigos era mais ou menos o nosso sistema solar, né? Porque os deuses eram Saturno, Júpiter, Netuno, então era mais ou menos o que hoje é o nosso sistema solar. E tinha também algumas deusas da beleza, da fertilidade, assim sucessivamente. Então, ou seja, acreditava-se em vários deuses. E Moisés foi o primeiro que veio com o conceito de um Deus único, de acreditar em Deus único. E ele sobe então aquilo que nós chamamos na antiguidade de Monte Sinai, e lá por inspiração de Deus, provavelmente através dos espíritos superiores,
ele recebe nas pedras gravado os 10 mandamentos, uma escrita que nós espíritas conhecemos como escrita direta, em que a gente não precisa se utilizar de uma caneta, de objeto nenhum, coloca-se um papel aqui, por exemplo, e os espíritos vêm e escrevem alguma coisa ali. Obviamente utilizando de fluidos de médium, de algum médium presente. Moisés com certeza é um grande médium para que todos esses fatos na vida dele pudessem acontecer. Então ele recebe gravado nas pedras, que a gente equivocadamente muitas vezes chama, né, as tábuas da lei, até porque muitas vezes nós encontramos escrito isso, na realidade eram pedras. Ele desce do Monte Sinai, pega o povo hebreu adorando o bezerro de ouro, que eles haviam cunhado na fornalha lá, e ele se toma de raiva, porque Moisés era um profeta possesso, como os profetas do Antigo Testamento, Elias também. E aí o que aconteceu? Ele quebra a primeira versão das pedras, dos 10 mandamentos. E só que aí Deus, apiedado dessa ignorância de Moisés, dessa agressividade de Moisés, diz a ele: não tem problema não, você vai subir de novo o Monte Sinai, eu vou te dar a segunda versão. E aí eu costumo brincar dizendo: Deus não é punitivo, nós sabemos disso. Parece que ele deu uma castigozinho, Moisés. Tanto é que na segunda versão ele ficou 40 dias e 40 noites esperando, né, para que ele pudesse descer novamente com a segunda versão das pedras, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Então é um código de ética comportamental que ele está presente até hoje. Por quê? Porque 3.600, 3.700 anos depois, nós ainda não conseguimos cumprir. Mas no final nós vamos falar um pouco desses 10 mandamentos, né? Então, ou seja, é uma lei que está em vigor até hoje, exatamente em função de que a gente ainda não conseguiu, como disse Jesus, terras e céu não passarão, até que o último J, o último ponto, seja cumprido da lei de Deus. E é por isso que nós ainda estamos vivendo esses tempos tão difíceis. Bom, então, depois de Moisés, nós temos a segunda grande revelação à humanidade, que é Jesus, há cerca de 2.000 anos atrás, que aí já veio com toda uma visão diferente daquela de Moisés, nos falando de um Deus caridoso, de um Deus de amor, de um Deus piedoso, que entende as nossas misérias humanas, que sabe que nós teremos tantas e tantas oportunidades, quantas forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento intelecto, mas sobretudo ao nosso aperfeiçoamento moral. Então, completamente diferente daquilo que Moisés nos pregou, a tal ponto que nós sabemos que Jesus não veio simplesmente como legislador, como muitas pessoas pensam, em função de que ele trouxe o seu evangelho de amor. Mas ele deixa bem claro que também ele não veio destruir a lei. Qual lei ele se referia? Ele se referia, obviamente, à lei de Deus, porque ele não mudou em nada. Agora, as leis de Moisés, ele mudou profundamente, porque Moisés pregava o amor aos amigos e o ódio aos inimigos, enquanto que Jesus veio dizer exatamente o contrário, né? Jesus veio nos dizer que nós devemos amar aos nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, nos caluniam, nos perseguem, completamente diferente daquilo que havia na lei do Antigo Testamento. Então, Jesus é sem dúvida grande, pois, sem dúvida alguma, o grande marco divisório da humanidade, a tal ponto que ele nos dividiu em 2 eras, antes dele e depois dele. Mas, como eu disse há pouco, ele não veio apenas ser um grande legislador, como muitas pessoas pensam. Ele veio também para que se cumprisse aquilo que estava no Antigo Testamento. Então, ele não desrespeitou o Antigo Testamento de forma nenhuma, a tal ponto que ele veio para dar cumprimento àquilo que já havia sido predito ainda no Antigo Testamento, basicamente por 5 profetas, né? Porque Isaías nos falava da vinda do Cristo, Jeremias nos falava da vinda de Cristo, Miqueias, Zacarias e o contemporâneo dele, João Batista, porque Jesus já existia na época de João Batista. Mas quando João Batista estava no Rio Jordão batizando as pessoas, Jesus ainda não tinha começado a sua missão, ainda não tinha começado a divulgar o seu evangelho de amor. E aí o que João Batista nos diz? João Batista nos diz: aquele que virá depois de mim, né? Então, ou seja, ele já previa que Jesus viria depois dele pregando: aquele que virá depois de mim batizará não com água, mas com fogo do Espírito Santo. E ele é o Cordeiro de Deus, aquele que Deus enviou aos homens para a remissão dos seus pecados. Então João Batista, embora contemporâneo, já anunciava a missão de Jesus, como espírito evoluído que ele era, como um grande profeta da humanidade. Bom, então o papel de Jesus não foi realmente desse simples legislador, mas daqueles que veio trazer todo o código de amor e bondade, né? E nós sabemos que o seu evangelho está aí até hoje, mas que a gente ainda não consegue vivenciar em plenitude,
em função do quê? Do nosso atraso intelecto, do nosso atraso moral, das dificuldades que nós ainda temos de vivenciar tudo aquilo que ele nos falou. Então era necessário que viesse o quê? Que viesse uma outra grande revelação apropriada à evolução intelectual da humanidade, porque tudo tem que esperar que a humanidade amadureça. Não adianta. Se Moisés, naquela época, quisesse trazer os ensinos que Jesus trouxe, 1700 anos depois dele, as pessoas daquela época não tinham condição de compreender. O próprio Cristo, muitas coisas que ele nos falou, muitas vezes ele tinha que ocultar o caráter mais profundo de algumas revelações, porque o povo de 2000 anos atrás, o povo também não tinha condição de entender. E se nós formos ver, ainda hoje, tanto tempo depois, muitas pessoas ainda não têm condição de entender. Porque o nível de evolução de todos nós é muito diferenciado. Há pessoas que estão muito mais intelectualizadas do que a gente, há pessoas que estão intelectualizadas no nosso nível de intelectualização, e precisamos compreender que há pessoas que estão abaixo. Então não adianta você querer forçar um conhecimento naquele que não está apto a absorvê-lo. Não tem como. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, o Espiritismo é tão claro, o Espiritismo é tão lógico, e tem pessoas que ainda o rejeitam, né? Tem pessoas que ainda não acreditam nos seus princípios. Porque cada um está dentro do seu nível de entendimento, dentro do seu nível. Não que nós sejamos o supra-sumo, não que nós sejamos a melhor religião do planeta, pelo amor de Deus, não estigmatize o Espiritismo dessa forma. Mas nós somos um caminho mais lógico, um caminho científico, um caminho filosófico, um caminho que apresenta a moral de Jesus de uma forma mais simples, como Jesus nos apresentou, que com certeza nos habilita a chegar mais rápido ao reino dos céus. Mas não somos o único. Aquele que tem esse conceito, pelo amor de Deus, está completamente equivocado, né? E nem somos, como muita gente pensa aí, a melhor, top das religiões. Isso não é um conceito que cabe dentro do Espiritismo. Bom, mas então havia necessidade de vir uma nova revelação posterior ao Cristo, porque depois de Jesus nós tivemos vários profetas, como depois de Moisés também. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá aquilo que nós chamamos dos profetas maiores, como Isaías, como Jeremias, né? Como Samuel, tantos outros, os chamados profetas menores, Abacuque, Esther, que são profetas, não quer dizer que não tenham contributo, mas os chamados profetas maiores são aqueles que nos trouxeram mensagens maiores, mais ampliadas, que realmente podia mexer mais com o contexto intelectual e, sobretudo, moral da humanidade. Então, o Antigo Testamento ele tem esse valor histórico, mas também esse contributo, que nenhum desses profetas vieram sem que tivesse função alguma. Bom, depois do próprio Cristo, há cerca de 2000 anos atrás, com a sua mensagem de amor e bondade, nós sabemos que foi que nós fizemos com ele, né? Condenamos ele à morte, porque tudo isso também já havia sido predisto, inclusive no Antigo Testamento. Depois de Jesus também vieram alguns grandes profetas pregando. Antes do Cristo nós tivemos os chamados pré-socráticos, tivemos os socráticos, a partir de Sócrates, com seus discípulos antigos de Xenofonte e Platão. Curiosamente, Sócrates, como Jesus, não escreveu nada. Nós temos notícia dos ensinos de Sócrates, principalmente através de Platão. Há um livro muito interessante, O Banquete, que eu li há muitos anos atrás, eu acho que eu emprestei, mas não me lembro para quem, porque eu sempre falo, né? Livro eu não anoto, eu não empresto, porque se a pessoa não devolve, você fica chateada com ela, né? Então, se você não sabe quem é, né? Porque é muito curioso, né? As pessoas, quando pegam um livro emprestado, falam assim, vou ler rapidinho. Eu falo, né? Daqui a pouco eu te devolvo. Eu falo, porque eu já sei que não é verdade. Então, todo livro que eu empresto, eu não deixo a pessoa saber, porque vai que um dia ela me resolve devolver, eu posso emprestar para outras pessoas. Toda vez que eu empresto um livro, eu dou adeus para ele. A pessoa saiu, virou as costas e fala assim, adeus, faça bom proveito, né? Que ele partilhe você com outras pessoas. Porque o livro não volta, dificilmente o livro volta, né? Mas, então, a finalidade disso é exatamente se espargir esse conhecimento. Não adianta. Eu tenho conhecidos espíritas que se vangloriam. Eu tenho uma biblioteca lá em casa com 2.000 livros, tudo empoeirado. E o conhecimento ficou só com ele. E nem acredito que ele tenha conseguido ler 2.000 livros, né? E a gente lê bastante e é muito difícil você ler 2.000, 2.300 livros. Bom, então era necessário que viesse uma nova verdade, conforme está na questão 628, em que os espíritos nos falam que a verdade é como a luz. Nós precisamos habituar a ela pouco a pouco. Então, o Espiritismo só veio na hora predita por Jesus, conforme está em João, capítulo 14,
em que ele nos fala da vinda do Consolador prometido. Por quê? Porque ele mesmo, há 2000 anos atrás, não tinha como explicar tudo aquilo que nós não conseguimos entender. Então, algumas coisas ficaram veladas nos ensinos de Jesus, aguardando a hora oportuna para que nós tivéssemos um entendimento intelectual e a compreensão moral desses postulados, aquilo que a gente chama de evolução moral. Ora, então aconteceu o quê? No ano de 1857, com o lançamento da primeira obra, intitulado O Livro dos Espíritos, na cidade francesa de Paris, no Palácio Royal, na Galeria de Orleans, número 13, a primeira edição do Livro dos Espíritos, diferente dessa que nós conhecemos, era bem maior, tinha apenas 576 páginas, 576 perguntas e respostas, 100 e poucas páginas, dividido em 3 partes, diferentes. Mas os Espíritos já tinham avisado a ele, ao codificador: fica tranquilo que essa obra será revista ampliada, mas ela precisa ser lançada agora. Tanto foi ampliada que no ano de 1861, ou seja, praticamente 4 anos depois, saiu a segunda edição, que é essa que nós conhecemos com 1019 perguntas e respostas divididas em 4 partes. Bom, então o Livro dos Espíritos é a pedra angular fundamental da doutrina espírita, a terceira grande revelação à humanidade, que já tinha sido prometido por Jesus. E o Espiritismo é o quê? O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo, na realidade, veio fazer essa ligação da existência do mundo espiritual com o mundo corporal. Além do Antigo Testamento, teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação, mas ela não tem personificação em ninguém, porque ela é o conjunto do ensino dos espíritos superiores que foi codificado apenas através de Allan Kardec. Muitas vezes, curiosamente, e vocês fiquem atentos a esses comentários, às vezes tem pessoas que falam assim, o Espiritismo é doutrina de um homem só, que é a doutrina do Kardec. Isso é um ledo engano, ela é a doutrina dos espíritos superiores. Kardec teve um trabalho médico, fantástico, de coordenar tudo, sistematizar. Por isso ele ganhou o codinome de codificador, porque ele separou por assuntos, deu formato à obra e dividiu-a de acordo com cada assunto. Então ele tem esse trabalho fantástico, recebendo 50 cadernos de apontamento dos seus amigos, de todos os fenômenos daquela época, que ocorreram na França, principalmente, mas também de outros lugares. Vocês imaginam receber 50 cadernos, uma bagunça geral de comunicação de espírito, de tudo quanto é lugar, e procurar dar um formato nisso. E foi o que ele fez. Então ele deu esse formato, e antes de publicar, ele submeteu novas questões, e submeteu aquelas que ali já estavam, por dúvidas que ele tinha. Enquanto ele não dava por real aquilo que realmente, em função da resposta de vários espíritos sobre o mesmo assunto, ou seja, a concordância dessas respostas, ele não tinha aquilo por assunto esgotado. E quando ele tinha por assunto esgotado, então aquilo iria fazer parte das suas obras. Então a gente fica imaginando o trabalho desse homem, foi uma coisa absurda. Realmente uma coisa de alguém que veio especialmente do mundo espiritual com essa missão. E que tinha, como era natural, uma evolução intelectual muito grande, em função das suas encarnações pretéritas, e também de uma evolução moral, já que ele havia sido um sacerdote druida na época das Gálias, uma região muito antiga, ali próxima ali da Espanha, mais ou menos. Ora, e aí então surgiu o Espiritismo, essa terceira nova grande revelação, que veio fazer o quê? O Espiritismo também não veio destruir a lei de Deus, como Jesus falou, mas veio dar cumprimento. Mas voltamos a dizer, assim como Cristo, o Espiritismo modificou sobremaneira essas leis que eram extremamente rígidas pela lei do Novo Testamento do amor. Então é por isso que nós, espíritas, muitas vezes não fazemos pregações do Antigo Testamento, por uma razão muito simples. Embora ele seja, como eu disse, extremamente importante, ele é histórico, ele traz a mensagem dos profetas antigos, ele traz principalmente Moisés no seu Pentateuco, e obviamente foi Moisés que trouxe os 10 mandamentos, mas somos cristãos. Então é por isso que eu costumo dizer, a gente costuma pregar muito mais o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, é que como cristão que nós somos. E a gente vê religiões por aí, não é uma crítica, mas é uma constatação. A gente vê religiões por aí que muitas vezes se dizem cristãs, mas que pregam o tempo todo o Antigo Testamento. Então eles estão mais por judaísmo, do Pentateuco, do que na realidade do cristianismo. Mas a gente respeita. Então às vezes a gente não vê quase pregação nenhuma do Novo Testamento. E algumas seitas e religiões que andam por aí, que se autodenominam cristãs. Então por isso que nós, espíritas, damos um enfoque maior
o Evangelho de Jesus, porque é essa a nossa proposta. Bom, a dificuldade da religião com a ciência era muito antiga. Por quê? As duas acabaram ao longo da história da humanidade se separando em função dos cismas, em função da incredulidade de uma, em função do orgulho da outra. A ciência tinha muita dificuldade em aceitar aquilo que não era palpável, que não podia ser comprovado. E muitos dos fenômenos espíritas, eles são subjetivos. E a gente não tem como comprovar. Embora houve um esforço muito grande de alguns equipamentos, principalmente com um soviético chamado Konstantin Raudiv, no início do século passado também, que conseguiu gravar algumas vozes dos espíritos, que conseguiu algumas filmagens em aparelhos, tipo a televisão estática, conseguiu algumas coisas, mas bastante rudimentar também. Nós temos a filmagem da materialização de vários espíritos, mas na realidade, muitos dos nossos fenômenos eles são subjetivos. Então, ou você acredita ou não, ou você sente ou não. Não adianta você querer comprovar com aparelhos. Konstantin Raudiv, inclusive, ele conseguiu gravar conversas dos espíritos através do próprio telefone. Curiosamente, uma vez o telefone tocou, ele atendeu fazendo uma das suas experiências. Quem estava ao telefone? Simplesmente a mãe dele, que já havia desencarnado. E conversou com ele no telefone. Imagina, você está em casa e está com o telefone, sua avó fala com você, seu avô. Até hoje seria uma coisa assim meio, Você imagina no início do século passado. E depois, quando ele desencarna, passado alguns anos, os discípulos dele fazendo as mesmas experiências com o telefone, quem liga? Konstantin Raudiv. Ele próprio dá uma comunicação através do telefone. Então isso está gravado na história do Espiritismo, está gravado na história da humanidade. Mas volto a dizer, ainda aí há uma dificuldade muito grande de casar ciência com religião. Porém, Kardec nos fala disso no ano de 1864, quando foi lançado esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Bom, o codificador nos fala isso em 1884. Hoje, passados 157 anos praticamente, agora em abril, dia 15 de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo faz 157 anos, se me falha a memória, eu sou bem ruim de matemática, eu sou péssimo. Mas quem pega aí para 2021, 1864, acho que é isso aí, 157 anos, E aí o que acontece? Kardec falou isso há 157 anos atrás. Realmente a ciência não conversava com a religião. Hoje, se ele escrevesse esse capítulo, com certeza ele colocaria um adendo de que as coisas realmente estão melhorando. A tal ponto que nós temos hoje grandes universidades no mundo inteiro falando, tem cadeiras especiais, tem departamentos especiais dentro dela que estuda principalmente espiritualidade e saúde, como a USP em São Paulo. O departamento foi implantado há muitos anos atrás pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico brasileiro, psiquiatra, e ele depois fundou um instituto da psique, porque ele é um dos maiores conhecedores do mundo sobre a nossa glândula epífise. Ele faz estudos sérios disso, inclusive com aparelhos, medindo como que a epífise se manifesta em função de alguns insights que se faz no paciente ali monitorado. Então ele foi o primeiro que criou na USP um departamento para estudar espiritismo e saúde. Depois nós tivemos o Dr. Nubor Orlando Facuri, na Unicamp, em Campinas, que também criou um departamento para estudar os fenômenos espirituais. A gente nem fala, espíritas, mas na realidade são, na Unicamp. O Dr. Nubor Facuri, Orlando Facuri, também através de seu filho, fundou um instituto também, o Instituto da Mente, lá em Campinas. Nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um departamento que estuda espiritualidade e saúde. Nós temos a Universidade Federal da Paraíba, nós temos do Rio Grande do Sul, nós temos em Curitiba, nós temos a Unifesp mesmo em São Paulo, que também estuda, só para citar algumas universidades no Brasil. Tem outras também, a UF parece em Niterói também. Então nós temos várias universidades e de nome e renome internacional que estudam espiritualidade e saúde. Estão mostrando que
hoje já há uma aliança da ciência com a religião. Nós temos cientistas americanos, médicos, pesquisadores, que embora não espíritas, ou talvez nem tenham algum tipo de religião, mas que comprovam aquilo que nós espíritas dizemos acerca da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos. Vários deles, Dr. Raimundo Moody Jr., né, Dr. Brian Weiss, Elizabeth Kubler-Ross. Então nós temos várias pessoas, Ellen Wambach, que é uma psicóloga americana, que estudam os fenômenos espíritas, né? Que inclusive lançam várias obras e livros falando da reencarnação e assim sucessivamente. Então isso está avançando. Agora, nas minhas pesquisas recentes, eu descobri uma coisa muito curiosa. Dá a impressão que o Brasil, por ser o maior país espírita do mundo, é o país que mais pesquisa essa questão da espiritualidade e saúde. Nós estamos em 5º lugar no planeta. Quem pesquisa mais espiritualidade e saúde na face da Terra, em primeiro lugar, Estados Unidos da América. Segundo, Reino Unido, né, que compõe ali a Grã-Bretanha, País de Gales e as Irlandas. Terceiro, Canadá, está na nossa frente em pesquisa de espiritualidade e saúde. Quarto, Austrália, está na nossa frente. O Brasil vem em 5º lugar em pesquisas, né? Eu fiquei abismado quando eu vi isso, porque eu vou lá fuçando na internet em sites confiáveis, né? Com todo perdão a quem gosta aí, eu não me baseio em Wikipédias da vida, não. Então eu vou em Infoscola, eu vou em sites assim bem mais confiáveis. Quando eu quero pesquisar sobre alguma coisa medicina, eu vou em Sociedade Brasileira disso, de Medicina tal. E nós vemos também, já falando em medicina, né, que a Associação Médico Espírita no Brasil é muito antiga. Ela é muito antiga. Então hoje nós temos uma associação de médicos espíritas em praticamente todos os estados e em várias cidades do Brasil. Volta Redonda tem a Associação Médico Espírita, cujas reuniões são no Caminho da Luz, no domingo à tarde, quando podiam ter as reuniões presenciais. E é aberta a nós que não somos médicos também, é aberta, né? Você pode ir lá comparecer na reunião da ANE, de Volta Redonda, tranquilamente. E nós temos o mundo inteiro também, a Associação Médicos Espírita, é a Associação Médico Espírita Internacional, que é comandada por um médico francês, até pouco tempo era, não sei se ainda ele é o médico responsável por dirigir os destinos da ANMI, nesse caso. Ora, então nós vemos que hoje a ciência está bastante ligada à religião nesse aspecto de trabalhar junto com a integralidade do ser. Hoje, quando a gente fala do ser humano, a gente tem que pensar no homem matéria e no homem espiritual, porque senão fica difícil, né? Até porque nós sabemos, a doutrina nos coloca que muito daquilo que nós somatizamos no organismo é fruto do desequilíbrio nosso enquanto espíritos mortais que somos. Bom, então nós estamos chegando numa nova era. Kardec já anunciava isso em 1864, né? Nos falando que Deus é o único, Moisés o Espírito que ele enviou em missão para tornar conhecido não só do povo hebreu, como também dos povos pagãos. E aí isso é uma realidade muito grande, que Moisés, embora tenha pregado mais diretamente para o povo hebreu, Jesus, em contrapartida, quando veio, quando ele estava prestes a voltar ao mundo espiritual, qual foi a fala do Cristo? Porque a princípio ele pediu que os seus apóstolos pregassem apenas àquele povo ali, aquela localização, ou seja, ainda dentro do povo hebreu. Mas quando ele é sacrificado, quando ele é crucificado, numa das suas últimas aparições, que ele apareceu cerca de 8 vezes aos apóstolos, numa das últimas aparições ele diz a eles, né, estou voltando para meu Pai, mas ide pregai a toda a gente. Então aí, diferentemente daquilo que era feito até então, Jesus pediu que seus apóstolos pregassem a toda a humanidade, aos pagãos. E aí nós vemos que a fala dele, quando ele diz que céus e terra não passarão até que se cumpra até o último iota e o último ponto, exatamente porque ele amplia a divulgação do seu evangelho de amor ao conhecimento de toda a humanidade. Mas tem muito povo aí que não é cristão, né? Tem muito povo aí que ainda segue o Islã, ainda segue Maomé, tem muito povo aí que ainda segue Buda, que ainda segue vários outros discípulos. Detalhe, o importante não é que eles se tornem cristãos. Como eu sempre costumo dizer, o importante não é que as pessoas se tornem espíritas. O importante é que o pensamento cristão domine a humanidade. E o pensamento cristão, ele está bastante de acordo com seus enviados antes dele por Deus, como Buda, né, como Krishna. Vou ler um pouquinho da história desses homens há muito tempo atrás, que eu sempre me interessei em filosofia oriental, e tem muitos princípios pertinentes ao Novo Testamento. Então, ou seja, nenhum desses enviados por Deus antes do Cristo vieram por acaso.
Questão 622 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos amigos espirituais: confiou Deus a certos homens a missão de revelar as suas leis? E os espíritos respondem: dubitavelmente. Em todos os tempos tiveram homens que encarnaram com essa missão. Então, ou seja, não é privilégio do Cristo, mas sem dúvida alguma foi o maior de todos até hoje, o maior de todos que já passou na face da terra. Então, ou seja, tudo isso que nos foi trazido faz parte desse conhecimento que nós temos hoje. E aí continua então, nas instruções dos Espíritos, o Espírito Fenelon nos dizendo o seguinte: a moral que Moisés ensinou era apropriada ao adiantamento daqueles povos, sendo selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma. Não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, conforme nós falamos lá no início, né? Notável do ponto de vista da matéria, o mesmo do das artes e das ciências. A inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, não houvera convertido sob o império da religião espiritual. Então eles ainda utilizavam de quê? De holocaustos para agradar a Deus. Porque eles achavam que matando animais, oferecendo sangue, né? Isso ainda na época de Moisés era bastante praticado. Eles estavam em comunhão com Deus. Mas obviamente nós sabemos que isso era um absurdo, mas era a cultura daquele povo, que acabou de sair da semi-barbárie ainda, daquela natureza. Bom, aí continuando, nos diz então o Espírito Fenelon: o reino do Cristo, passados quase 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, que nós sabemos o quanto pregar Jesus custou a vida de tanta gente, os cristãos das primeiras horas, né? Devorados nas arenas romanas pelas feras, queimados nos postes por Nero, verdadeiros achotes humanos, aqueles que foram, e ainda são até hoje. Nós vemos que muitos dos cristãos ainda são massacrados em países aí que pregam o Islã, um total desvirtuamento do que seja o islamismo. O Alcorão, que na realidade é uma religião recebida por Maomé há cerca de 570 anos depois do Cristo. O Alcorão, ele tem realmente alguma das suas suras, porque lá os capítulos da Bíblia no Alcorão são suras. Eles têm algumas suras realmente um pouco agressivas, mas tem outras que não. Todas que falam do amor ao próximo, né? Do perdão, de uma série de coisas. Mas o desvirtuamento, muitas vezes, dos seus seguidores, como o desvirtuamento de muitos cristãos, acabaram adulterando. Aliás, o Alcorão, na realidade, tanto faz, tá, gente? Vocês falaram Alcorão ou Corão. Porque, na realidade, o al aí, antes do Corão, é um artigo, como no nosso português, o artigo definido o. Então, quando a gente fala Alcorão, a gente está dizendo o Corão. Então, tanto faz, só guisa de esclarecimento, né? Então, nós sabemos que Jesus realmente veio mexer com todo esse espírito desses ensinamentos para melhorá-los. Por isso que ele diz: eu não vim destruir a lei, mas preservá-la. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, passais a ouvir a voz humilde, porquanto sois um grão de areia, mas sem grãos de areia não existiria os montanhas. Então, Fenelon aqui deixa bem claro que nós somos, essa mensagem em 1861, que nós somos os grãos de areia de uma grande praia chamada universo, e que nós temos a grande responsabilidade de continuadores do cristianismo. Bom, nós vamos voltar, como eu disse para você lá no início, que o mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos, ainda não consegue ser por nós suportados. Portanto, observemos algumas questões que são bastante interessantes. Deixa eu ligar aqui. Como a gente realmente tem uma dificuldade ainda de cumprir, eu não digo nem os 10, né? Mas se a gente cumprisse um pouco. Bom, Jesus reduziu sobremaneira os profetas do Antigo Testamento, quando ele coloca com muita propriedade, conforme está em Mateus capítulo 22, versículo 34 e 40, quando o doutor da lei pergunta a ele qual é o maior mandamento da lei de Deus, e Jesus nos fala então o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus finaliza esse ensino dizendo o seguinte: já está resumida toda a lei dos profetas. Resumida com toda a lei. Toda a lei de Moisés. E toda a lei dos profetas anteriores. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Costumo dizer que ele reduz os mandamentos em 2, mas na realidade ele reduz em 1. Porque quando ele fala amar, ele está pedindo que nós amemos. Né? Que dificuldade ainda nos dias atuais. Né? A gente não consegue ainda compreender isso. Bom, e aí os 10 mandamentos da lei de Deus, no original, que a gente vê essas Bíblias modernas aí, extremamente resumidas, né? Os 10 mandamentos nos diz assim: eu sou Yahvé,
Está ali no quadro, para vocês que estão presentes aqui no salão. Olha como se escrevia Yahvé, Deus em hebraico, né? Aí hoje em dia, como o Manuel fala, né? Só Jesus para abençoar. Imagina a dificuldade de uma língua que não tem vogal, não tem consoante, né? Ali está escrito Deus, Yahvé. Eu sou Yahvé, teu Deus, que te fiz sair da terra de escravidão, do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, não prestarás culto, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, e que puno. Aí a gente já entra um pouco mais da linguagem de Moisés apropriada àquela época, e que puno, né, o erro dos pais nos filhos até a terceira geração e sobre a quarta geração dos que me odeiam, mas que uso de benevolência para com até a 10ª geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A correção aqui. Quando ele fala que pune o erro dos pais nos filhos, até na terceira e na quarta geração, há algumas versões da Bíblia, aquelas pessoas exegetas que estudam as escrituras com mais profundidade, que dizem que na realidade a fala aqui é o seguinte: eu puno o erro do pai nos filhos na terceira e na quarta geração. Por quê? Reencarnação. Já no primeiro mandamento da lei de Deus. Porque se eu erro, né, eu jamais posso ser punido voltando como meu filho. Meu filho não tem nada a ver com a minha história, vou explicar a vocês por quê. Então eu não posso nascer de mim, né? Então o que eu errei só pode ser punido se eu renascer como meu neto, terceira geração, ou se eu nascer como meu bisneto, quarta geração. Estão entendendo? Né? Então o erro dos pais só pode ser punido no neto, que sou eu mesmo, ou no bisneto, que pode ser eu mesmo de novo, voltando. Então é bem claro isso. No primeiro mandamento Deus já nos fala da reencarnação. Por que não pode ser nos filhos? Porque não caberia na reencarnação. Só que no ano de 570 a.C., aparece o profeta Jeremias, desde muito cedo, um grande profeta. E Jeremias, no capítulo 31, no versículo 29, ele diz o seguinte, contrariando isso que Moisés fala aqui, de punir o pai no filho. Jeremias deixa bem claro o seguinte, que nunca mais se diga em Israel que os pais chupam uvas verdes e embotam o dente dos filhos. Embotam é o quê? Vocês sabem que isso até hoje, né? Se ficar chupando uva verde, vai te dar caia. Estraga o esmalte do dente, aparece uma caia. Então Jeremias quer dizer o seguinte, se o pai faz alguma coisa de errado, nunca mais se diz em Israel que vai ser pago no filho. Então acabou de vez, né? Jeremias é um profeta extremamente inspirado, acabou de vez com essa punição que dava a entender em Moisés que o filho podia ser punido pelo erro do pai. Então Jeremias é bem mais contemporâneo nosso do que Moisés. Entendeu? Segundo mandamento, né? Não tomarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão, pois Yahvé não considerará impune aquele que tomasse o nome em vão. Gente, já pensaram quantas vezes a gente fala o nome de Deus sem necessidade alguma? Está chovendo, graças a Deus. Parou de chover, abriu o sol, graças a Deus. Calma. Costumo dizer, alivia a Deus um pouco. Deus tem tanta coisa para fazer no universo, né? Se enquanto a partir da gente dá graças a Deus que parou a chuva, o camponês, o homem do campo, não dá não. Nossa, eu queria continuar chovendo, né? A plantação está seca. Então o que serve para um, o que para nós foi uma atividade de Deus que nos beneficiou, está prejudicando o outro. Então não pode ser Deus nessa história. Não estou achando a chave de casa. Graças a Deus, achei que estava em tal lugar. Não, presta atenção onde você guarda. Isenta Deus disso. Deus preocupado em se achar a chave da sua casa, a chave do carro. Né? Então nós chamamos Deus constantemente, o tempo todo, sem necessidade alguma. Mas quando ele fala aqui, não tomais o santo nome de Deus em vão, ele fala sobretudo das pessoas que se utilizam do nome de Deus para fazer pregações equivocadas, para conduzir multidões ao erro, se utilizando do nome de Deus. Moisés no Levítico, muitas passagens vocês vão encontrar lá, diz assim, Deus falou através de mim. E aí ele fazia uma lei pesada mesmo contra o povo. Será que Deus falou através de Moisés? Ou como diz a codificação aqui, Moisés dava caráter divino às suas leis para poder impressionar o povo, né? Para que pudesse ter peso às suas leis.
Então, muitos de nós estamos equivocados nessas coisas. Graças a Deus eu arrumei um namorado. Graças a Deus eu arrumei um namorado. Se torna infeliz, então, como é que Deus põe essa história? Deus é culpado? Uma porcaria do relacionamento, aí Deus é culpado. Foi ele que te arrumou, você falou, graças a Deus eu arrumei um namorado. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado de Yahvé teu Deus. Esse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, tal. Por quê? Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Deus teria descansado. Bom, isso na realidade aqui quer nos dizer o quê? Não quer dizer que nós devemos realmente, no 7º dia, não fazer mais nada. Não é isso que esse mandamento quer dizer. Esse mandamento quer dizer que nós devemos realmente nos dedicar, pelo menos um dia da semana, às coisas de Deus. Mas isso lá em Moisés, hoje nós sabemos que, por exemplo, dentro do Espiritismo, avançando 3.600 anos, isso não funciona mais. A gente não pode fazer o do Espiritismo que nós fazemos na igreja, que a gente ia uma vez por semana, no sábado confessava, contava todos os pecados, aí ficava purinho. Eu era assim lá em Paraíba do Sul, quando eu era criança pequena lá em Paraíba do Sul, tem um programa humorístico assim, Quando eu era criança pequena lá em Paraíba do Sul, minha terra natal, eu no sábado ia confessar, contava todos os pecados meu para o padre me olhava assim pela gretinha na roupa, já tinha, a minha pena já era basicamente a mesma, todo sábado, e aí, porque ele já me conhecia. Aí no domingo eu ia confessar que eu estava purinho, podia confessar tudo, que eu estava belezinho. Então, aí na segunda eu começava a fazer tudo errado de novo, porque eu sábado tinha confissão. Então, beleza, E nós sabemos que não funciona assim. Hoje o Espiritismo nos prega que nós temos que trabalhar como Jesus dizia: meu Pai trabalha o tempo todo. Jesus disse que Deus não descansa nunca, não. E eu também. E nós que somos discípulos estamos sempre atrás de férias, Eles disso, eles daquilo. Bom, então, guardar o dia de sábado é isso. Quarto mandamento: honrar teu pai e a tua mãe a fim de viveres longo dia na terra que o Senhor Deus vos dará. Esse é o mandamento mais completo que a gente tem por aí: honrar pai e mãe. Por quê? Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu não tenho como honrar a Deus. São as pessoas que me criaram. Não, você não sabe quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Não tem problema, te trouxeram a vida. O grande mérito deles foi permitir que você voltasse, que você estivesse reencarnado, para vivenciar todas as experiências que nós, espíritos imortais, necessitamos. E aí nós temos um capítulo que Kardec dedica, exatamente porque é um mandamento da lei de Deus, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai o vosso pai e a vossa mãe, que nos fala lá, resumidamente, por causa do nosso tempo, que honrar o pai e mãe é muito mais do que respeitá-los, apenas. É ter para com ele todos os cuidados, materialmente falando e moralmente também. Não é só dar a eles o necessário, não é o supérfluo, o nosso supérfluo para eles, não. É dar muitas vezes a ele aquilo que vai nos faltar, porque eles fizeram isso a vida inteira. Desde quando nós nascemos até quando nós nos tornamos adultos independentes, eles gastaram muito com a gente. Eu costumo dizer que, do ponto de vista material, a nossa vida com os nossos pais é impagável. Quem é bom calculista aí, calcula mais ou menos desde quando você nasceu. Quantas mamadas no seio da mãe? Quantos leites depois eles gastaram? Quantas roupas? Quantos medicamentos? Quantas despesas médicas? Com estudos? Quantas viagens para você? Quanta coisa que nós tivemos, que nós ganhamos deles. É impagável. Quantas fraldas? Na minha época tinha que lavar as fraldas de pano e pendurar no varal. Mas hoje o custo não ficou menor, não, porque as fraldas descartáveis são caras dessas, e gastam, bichinho gasta. Então, olha só, do ponto de vista material, tudo que eles gastaram conosco, nós não vamos conseguir repor de forma nenhuma. Isso bota juros de correção monetária nisso, ao longo da nossa história de vida. A dia tem pagado. Mas saindo do ponto de vista material e do ponto de vista moral, quantos caímos, quantas noites sem dormir, embalando a gente no colo nas nossas cólicazinhas infantis. Então a nossa dívida moral com eles é muito grande. Quanto carinho, quanto sofrimento que eles passaram para que a gente pudesse estar ainda hoje. E muitos de nós temos vencido na vida materialmente falando, mas sobretudo também intelecto e moralmente falando. Nossa dívida com os pais é incalculável, impagável. Então por isso que Jesus deixa como mandamento da lei de Deus, melhor dizendo, como Moisés traz, como mandamento da lei de Deus, que eu preciso honrar meu pai e a minha mãe, não importa se eles não foram para mim o que eu esperava. Não cabe a nós o julgamento, mas a Deus.
Quinto mandamento, não matarás. Quando a gente fala matar aqui, a primeira coisa que a gente pensa é tirar a vida física de alguém. Não é só isso não. Né? Nós podemos matar a ilusão de alguém. Nós podemos matar a esperança de alguém. Né? Nós podemos matar, muitas vezes, ideais de alguém. Então, matar a ele tem uma amplitude muito grande, como outro mandamento, que nós vamos ver, não furtarás. Então, a gente pensa que muitas vezes matar é só tirar a vida de alguém. Não é não. A partir do momento que você mata a esperança de alguém, de dias melhores, você muitas vezes pode estar condenando essa pessoa a uma vida de existência muito difícil, né? Que leva muitas vezes à depressão, ao desânimo e às vezes até ao suicídio. Então, qualquer das nossas atitudes com relação aos nossos semelhantes deveria ser bem pensada. Nem sempre nós conseguimos. Sétimo, sexto, não cometerás adultério. Essa é outra questão. Quando a gente ouve esse mandamento, a primeira coisa que a gente pensa é a área sexual. A adultério é o conluio entre dois seres que não são casados, que não têm comprometimento, que estão adulterando. Será que é só isso? Não. Quantas pessoas por aí não estão adulterando documento dos outros, né? Para levar vantagem pessoal? Gente, o adultério, assim como matar, como furtar, é muito amplo. Quantas pessoas não estão adulterando também ideias de pessoas a seu bel prazer e pregando para as pessoas por aí, como nós vemos? Quantas pessoas não estão adulterando o Evangelho de Jesus? Quantas pessoas não estão adulterando os ensinos dos profetas a seu bel prazer? Porque aquilo que interessa a eles a pregar, como nós vemos por aí, um Deus que quer dinheiro, um Deus que precisa de dinheiro, onde é que está isso? No Evangelho de Jesus. Curiosamente, Jesus não condena em Mateus o dízimo, porque era um costume da época. Ele diz sim, faça as suas ofertas ao templo, porque Jesus sabia que o templo necessita sobreviver através das ofertas, como nós necessitamos sobreviver através das mensalidades e das doações que alguns de vocês fazem. Como pagar luz, água, limpeza, uma série de coisas, se a gente não tiver recurso. Então Jesus não condena não, mas Jesus diz, antes de ir lá fazer a sua oferenda para o centro, né, reconcilia-se com Deus, com o seu adversário, coração puro. A oferenda para Deus mais significativa é aquela que parte de um coração puro. Bom, então a gente pode, na realidade, adulterar de uma série de formas por aí. Não furtarás. Isso também é a mesma coisa. Não temos direito de tirar nada de ninguém. É óbvio. Quantos furtos nós temos visto por aí sobre as mais diversas nomenclaturas? E também eu posso furtar o quê? Novamente, como não matarás. Posso furtar a esperança de alguém. Posso furtar a confiança de alguém. Né? E depois fica difícil para reconquistar. Quem já não viveu isso? Embora a gente faça esforço muito grande, nem sempre a pessoa mais vai confiar, porque nós furtamos a confiança dela. Difícil. Nono, não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Será que a gente nunca fez isso na vida? Será que a gente nunca falou algo de alguém sem que a gente tivesse certeza? Hoje nós temos as fake news direto nos meios sociais. Isso é falso testemunho. Eu passo alguma coisa para alguém sem saber se aquilo é verdade, simplesmente porque me agradou, porque aquela pessoa não gosta, e aí estão falando mal dela, eu vou replicar? Tem uns amigos meus, né, que às vezes mandam as coisas e a gente fala assim, isso não é verdade, eu já apurei. Agora, eu mesmo já passei fake news. Eu mesmo já passei. Porque eu achei que aquilo era tão verdade, esse é um grave problema. Às vezes a coisa chega num caráter de tão verdadeiro que você de cara acredita. E aí você replica. Mas quando você vai ver, no fundo, não é. Não era. Então isso é prestar falso testemunho. Isso é quando alguém te chama e fala assim, poxa vida, né? Fulano. Aí você fala, não, fulano não vale nada. Fulano é isso, é aquilo, não sei o que e tal. Será que você está falando isso é verdadeiro? E outra coisa, quais são os pontos positivos que essa pessoa tem que você não consegue enxergar? Como cristãos, a gente, óbvio, não tem como não enxergar as coisas erradas. Mas pelo amor de Deus, já é hora da gente valorizar as coisas boas que todo mundo tem. Eu posso não gostar daquilo que você faz ou fez comigo, mas eu tenho que lembrar o quanto você fez de bom para mim. O quanto você foi importante na minha vida. Eu até falei aqui para os mais íntimos, né? Eu estou voltando a trabalhar.
Amanhã eu estou de novo na prefeitura, depois de 3 anos que eu fiquei fora. Por gratidão à pessoa que me convidou. Né? Porque eu devo a essa pessoa muitos anos que nós passamos junto lá. Eu não tive como recusar, embora eu quisesse continuar aposentado, né? Mas além da tarefa ser muito árdua, que a gente vai fazer lá, o que a gente tem que fazer, eu tenho uma dívida de gratidão com essa pessoa. E eu não posso, né? Não importa, né? Tivemos até atrito lá no passado, né? Função de pensar divergente, mas gratidão é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Eu estou voltando para gratidão a ele. Né? Então a gente vê por isso. Nossa, né? Posso ter tido um atrito com ele lá no passado, questões que a gente divergia, mas ele é muito bom, ele fez muita coisa boa para mim. Eu não posso esquecer isso. O peso da balança da nossa justiça tem que ser sempre baseado no amor. Tem que ser sempre baseado na caridade. Sempre enxergar o outro como, puxa vida, né? Mas no peso dessa balança aí, ele foi bem melhor para mim do que pior. Então é isso que conta. Agora, enquanto a gente não consegue enxergar isso, a gente vai continuar magoado com as pessoas. A gente vai continuar guardando ódio, rancor. A gente vai continuar vivendo como o Levítico de Moisés, não como o Evangelho de Jesus. Para finalizar em cima da hora, o 18º mandamento: não cobiçar a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu touro, nem seu jumento, nem qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Será que nós nunca cobiçamos as coisas alheias? Né? Um dos fatores que nos leva muitas vezes a cobiçar inconscientemente é a inveja. Nossa, fulano tem uma mansão, rapaz. Né? Você já está com inveja dele. Você está cobiçando, né? Ah, quando eu ganhar na Mega Sena, eu faço, não sei o que lá esses jogos tem aí, eu vou comprar uma igual. Você já está invejando, você está cobiçando. Né? Cobiçar a mulher do próximo. Tem pessoas muito bonitas, a natureza é pródiga. Então, às vezes você olha aquela mulher muito bonita, mas de volta ensina isso. Observa a beleza que a natureza criou ali. Não, é uma pessoa muito bonita. Isso serve para as mulheres que observam homens bonitos também. É vice-versa aí, né? Mas o diz Divaldo, 2 segundos apenas. Você observa a beleza e a partir dali você já não passa mais a pensar. Porque a partir do momento que você fica alimentando aquilo na sua cabeça, você está cobiçando. Você fala assim, pô, esse marido dela é um cara de sorte, né? Você já está, de uma certa forma, cobiçando. Né? Assim como tem mulheres que também falam, né? Ah, a esposa dele é um cara de sorte. Olha o Brad Pitt assim, não é verdade? Coitada da mulher do Brad Pitt, né? Que ela sofre. Hoje eu acho que não sei se ele está casado. Tom Cruise e vários outros aí. Ora, então a beleza, ela existe, a gente não tem como fugir a isso. Mas depende do quanto a gente alimenta no nosso pensamento aquilo que a gente observa. Então, não cobiçar as coisas do próximo é isso. Não cobiçar o cavalo aqui, o jumento, hoje a gente transfere para carro, né? Nossa, carrão bonito que ele tem, rapaz, o meu está caidinho. Você está cobiçando o carro do outro através desse sentimento, desse vício terrível chamado inveja. Então, eu sei que é muito difícil a gente conseguir vencer todas essas nossas limitações. Mas não tem caminho mais seguro do que a gente basear tudo aquilo que a gente tem aprendido no Evangelho de Jesus e procurar colocar em prática, com todas as nossas limitações e dificuldades que todos nós temos. Eu costumo sempre dizer uma frase que eu mesmo não consigo colocar em prática ainda. Toda vez que você se sentir em dificuldade com relação a alguém ou alguma situação, pergunte de si para consigo mesmo: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ai, 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 se a gente conseguisse fazer isso, né? A gente não erraria mais. Muita paz a todos, feliz ano novo, que Deus nos abençoe. Agora sim, eu vou a palavra para o Altamir, da dirigente. Nossa casa agradece a presença de todos, agradece o Romilson pelo estudo dessa manhã, lembrando que quarta-feira, 19h30, a palestra está a cargo do amigo Luiz Carlos, com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo.
Lembrando aí que a lição que foi lida é a lição do livrinho Vinha de Luz, número 24, que possamos refletir a respeito dessa lição. Sem mais, vou passar a palavra para o Robilson para fazer a prece final para nós. Bom, apenas lembrando a vocês que nós ainda estamos nesse sistema, né? De acordo com as leis sanitárias do município, a gente não sabe a nova administração agora, como será, mas provavelmente vai ser do mesmo jeito. Pelo que eu fiquei sabendo, a intenção dele não é fechar realmente nada, né? Mas manter com todos os cuidados naturais que as autoridades sanitárias preconizam. Nós estamos aqui todos de máscara, estamos no salão, né? E álcool gel aqui na entrada, todas na sala de passe. E lembrando a vocês que quarta-feira, então, às 19h30, a nossa palestra normal também, com Luiz Carlos, sendo transmitidas ao vivo no Facebook e gravadas para que amanhã esteja no YouTube. Então, esse ano a gente espera, inclusive, normalizar um pouco mais as coisas, para a gente reiniciar os nossos estudos a partir de fevereiro, estudos presenciais, que hoje acontecem todos online. Então, a nossa expectativa é que já na primeira semana de fevereiro a gente consiga reabrir nessas características ainda. As pessoas sentando separadas no salão, tudo bonitinho, mas os estudos presenciais, ok? Então, essa mensagem que a gente queria dizer, aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardam no salão, que a gente vai chamando, de acordo com a quantidade de passistas. E nós queremos encerrar, então, a palestra dessa manhã de domingo, e quarta-feira é o Luiz Carlos, que vai estar aqui, né, um trabalhador antigo aqui da casa também, nos trazendo a sua mensagem. Queremos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Nessa prece nós pedimos permissão aos amigos espirituais, mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por encerrada a primeira parte. E passamos então para os trabalhos na Câmara de Paz. Muita paz a todos e um feliz